que era a terceira cidade maior do mundo. A primeira era Roma, a segunda Alexandria e a terceira Antioquia. Uma cidade com uma população enorme, até porque o evangelho começa nessa cidade. Também, uma das características dessa cidade é que ela era gentílica, né? Era uma igreja formada, miscigenada, por vários grupos de pessoas diferentes. Igual o Brasil mesmo. O Brasil tem essa peculiaridade, essa característica. O brasileiro, quando você olha para o Brasil, não é uma pessoa igual você olha para um chinês, né? Você olha para um chinês, são praticamente quase todos iguais. Não é iguais, mas semelhante, né? Iguais seria se fosse todo igual, mas não é semelhante. No Brasil, não. No Brasil, numa família só, tem várias raças. Nasce várias raças numa família. Puxou o avô, era negro. Puxou a avó, era alemã. Puxou a bisavó, era índia. E assim, numa família só, tem várias raças misturadas. A igreja de Antioquia era esse padrão de mistura. E foi uma igreja que começa a pensar na obra missionária. Como é formada a igreja de Antioquia, irmão? A igreja de Antioquia foi formada pelos crentes que se dispersaram de Jerusalém com a perseguição. Olha, houve a perseguição, nós falamos na lição passada, não foi isso? Houve uma perseguição, e nessa perseguição houve a morte de Estevão. A igreja começou a fugir da perseguição. A fuga teve essa questão benéfica. Cada lugar que os crentes iam passando, eles iam pregando o evangelho. Eles iam anunciando o Cristo. E a igreja foi se alastrando dessa forma. Para vocês terem noção, existem muitos escritos, não sagrados, mas escritos históricos, de pessoas que saíram de Jerusalém e foram pregar em outras cidades, e lá construiu igrejas grandes, escreveram, só que não são escritos canônicos que foram colocados na Bíblia, são escritos históricos. Por exemplo, Judas, e não Judas, o que morreu não é o traidor, né? Não é o Judas, o traidor, é o Judas, irmão do Senhor. E muitos outros deles também, que saíram, que não era discípulo, mas ao fugir de Jerusalém, foram pregando, foram anunciando a Cristo, que é uma característica perdida da igreja. Perdida como? Nós, quando mudamos de cidade, temos a mania de não pregar o evangelho. Nós chegamos num determinado setor, ou num determinado lugar, e ali nós procuramos uma igreja, não é isso? E eu vou falar uma palavra que não é essa, você se torna membro, você já se aloja naquela igreja ali, e fica naquelas 4 paredes ali, assiste culto, ora, faz amizade, fica ali. Você não divulga o evangelho para onde você chega. Porque o normal se você vai para uma empresa, Deus levou você, né? O normal é esse. Você trocou de empresa, quem levou? Deus levou você para outra empresa. Por que Deus levou? O que Deus quer? O que Deus quer fazer? O que Deus quer anunciar? Deus quer curar, salvar, libertar, fazer uma transformação naquele lugar? Quer. Então Deus levou você como instrumento, né? Isso acontece quando você muda também de setor? Sim. Se Deus pega você aqui e muda você lá para o Parque Amazonas, vou colocar em Goiânia, né? Deus te levou para ali. Não é aleatório, irmão. Nós não vivemos aleatório, não andamos aleatório. Nós vivemos dentro de um projeto de Deus na nossa vida. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, isso acontece conosco. Acontece até mesmo nas pequenas questões. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, né? Você vai fazer uma viagem. Por que você vai fazer essa viagem? Não, eu vou de avião. Tem alguém do meu lado? Tem um propósito de Deus. Há um propósito de Deus aí, tá vendo? Há uma vontade de Deus nessa pessoa, com essa pessoa do seu lado. Não fez uma baldeação em Guarulhos e foi para o Nordeste, e nessa baldeação trocou as pessoas, veio outra pessoa sentada do seu lado. Pronto, é a vontade de Deus também que essa pessoa esteja ali, porque precisa ouvir o evangelho, precisa ouvir a palavra de Deus. Está vendo esses pequenos momentos, relapsos de momento que tem na vida?
não é algo descontrolado, não é algo fora do controle divino de Deus, é dentro do controle de Deus. Teve um pastor que estava dirigindo uma igreja aqui no Mato Grosso, ele está lá até hoje. E ele disse que chegou num condomínio e falou assim: Jesus, eu quero pregar dentro desse condomínio. Só que não entrava. Condomínio de alto padrão, você não entra, não chega e entra. Você tem que conhecer alguém te levar lá para dentro, chamar você. E assim, você não entra lá e faz um culto ao ar livre. Ninguém faz isso. Então, tem que ter um conhecimento para ter uma casa, para fazer um culto na casa. E ele chegou no condomínio e disse: Senhor, eu quero pregar aqui. Eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade de pregar aqui. Orou ali e saiu. Tempos depois ele foi viajar. Na viagem, dentro do avião, tinha uma pessoa do lado dele e estava passando por um problema. Era uma mulher e passando por um problema sério, parece que estava se separando. Era um negocinho muito triste. E ele começou a falar do evangelho para essa mulher e pregar para essa mulher. E a mulher gostou da palavra dele e convidou ele para ir. Quando convidou ele, onde ela morava? No condomínio. Ela estava lá dentro do condomínio. E era ela esposa de um juiz e morava lá. E aí, quando ele falou para ele, Deus ouviu a minha oração. E já encaminhou para ganhar pessoas ali dentro. E depois tem todo um testemunho que ele fala sobre isso. Mas o que me chama a atenção é como Deus vai guiando o processo. Nós não entendemos isso, irmão. Nós achamos que a nossa vida é aleatória. Eu entrei no ônibus, é aleatório. Eu mudei de casa, é aleatório. Eu mudei de serviço. Não é aleatório. Nada com Deus é lançado ao vento. Tem um propósito. Existe um propósito. Até pelas pessoas que Deus coloca do seu lado. Até pelas pessoas que Deus coloca do seu lado. Então, se Deus colocou alguém, um amigo, uma amiga, para fazer parte da sua vida como amigo, há um propósito. Aí tem dois propósitos. Tem um de Deus, né? E tem um do diabo. E muitas vezes nós atendemos o do diabo, ou deixamos com que o diabo execute o projeto dele, e nós perdemos aquilo que Deus nos chamou. Então, nada é aleatório. Então, o povo que estava em Jerusalém, na Judéia, foi sendo perseguido e eles foram fugindo. E cada nação que eles iam, vou dizer assim, respingando, eles iam pregando o evangelho e falando do Senhor Jesus. Amém, irmão? Cada nação que ele... Teve cidade que Paulo chegou para pregar, já tinha igreja. Ele chegou para anunciar Jesus e já tinha igreja lá. Já tinha uma comunidade cristã que estava ali atuando naquele lugar. Quem fez isso? O próprio Espírito Santo foi levando as pessoas a pregar o evangelho. E cada lugar que era uma vida muito nômade, né? Aqui estava ruim de serviço, eu ia para outra cidade. Aí lá estava ruim, eu ia para outro. E isso fazia com que o evangelho ia lastrando. Com esse propósito, chega o evangelho em Antioquia. Chega o evangelho na igreja de Antioquia. Amém? Então, foi só uma longa introdução para você entender aqui, tá bom? A igreja de Antioquia, após a perseguição, sucedeu o que causa da morte de Estevão, já falei com você. As obras, uma obra de leigos, não foram apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. O que são leigos, irmãos? Pessoas que não tinham conhecimento, um vasto conhecimento no assunto, que é uma característica assembleiana, né? A Assembleia de Deus tem... Como que chegou a Assembleia de Deus no Brasil? Deus enviou para cá 2 missionários, Gunnar e Daniel Berg. Eles vieram para cá especificamente para o Belém do Pará, porque Deus mandou para o Belém do Pará. Quem já leu a história, se você nunca leu, compra o livro das Assembleias de Deus. Deus mandou, falou para eles, Belém do Pará mesmo, eles foram enviados para Belém do Pará. Depois eu entendi porque que foi, né? Porque lá tinha uns pés de manga nas praças e eles iam passar fome, então lá tinha manga e eles alimentou muitos dias. Pregava o evangelho, ia para a praça comer manga, pregava o evangelho, ia para a praça comer manga, até que o evangelho foram surgindo essa questão deles poder ser sustentado depois. E quando eles chegaram aqui, irmão, foram para a igreja batista, aí surgiu a questão do batismo com o Espírito Santo,
eles foram literalmente expulsos da igreja batista, eles aceitaram, foram para um porão, começou a pregar o evangelho no porão. O que eu quero falar para você com isso? Eles começaram a pregar o evangelho e não exigia, está vendo? Não exigia que as pessoas tivessem um grande conhecimento para se tornar obreiros. O que deu certo? O camarada era servente de pedreiro, na igreja ele era presbítero, ele tinha uma posição aqui. Lá ele era vendedor de pastel, mas aqui ele era evangelista, né? Aí essa posição dava a ele autoridade para construir igreja. E o que ele fazia? Ele ia ali e começava a plantar igreja. Começou a plantar igreja. A Assembleia de Deus tem esse diferencial. O que ela faz? Ela não exige que você seja formado em teologia para poder anunciar, ou levantar, ou criar, ou anunciar, ou abrir uma igreja. Não. Ela exige que você seja fiel a Deus. Fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Então tinha alguns princípios. Quais eram os princípios? Batizado com o Espírito Santo. Qual era o outro princípio? Leitor da Bíblia. Qual era o outro princípio das Assembleias de Deus no início? Crer no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Está vendo? São questões básicas da igreja. Não é preciso você fazer um curso de bacharel em teologia para conhecer essas questões. Que Deus tem posto no meu coração para que o ano que vem, no mínimo aí, os 6 primeiros meses, eu possa desenvolver um trabalho de teologia aqui na igreja sobre teologia sistemática e essa questão da salvação, redenção, justificação, glorificação, que muitas pessoas na igreja não conhecem, não sabem explicar essa questão. Como é o processo da salvação, como acontece ele. Se for vontade de Deus, ano que vem vamos começar isso aqui. Muitos crentes não gostam. Você começa a falar sobre isso porque tem que ter paciência. Os crentes afastam, não querem vir no culto de terça-feira. Eles gostam de outra coisa. Então, isso fez a Assembleia de Deus crescer. Foi o que aconteceu na igreja de Antioquia. Os leigos, aqueles que não eram nem apóstolos, talvez não tinham nem convivido com Jesus, mas converteu, era expulso de Jerusalém. Foi essas pessoas que abriu a igreja de Antioquia. Mas tinha uma característica marcante, que se você observar, você vai ver na igreja de Antioquia. Se você observar na igreja, nos escritos aqui, você vai entender isso. Uma igreja missionária em ação. Primeira questão que a igreja tinha: ação do Espírito de Deus. Ação do Espírito de Deus. Olhe para mim aqui, irmão. Nós podemos ter tudo, mas se não tiver a ação do Espírito Santo, nós não temos nada. Qual é a dificuldade de hoje que eu enfrento e muitos pastores enfrentam? As pessoas querem uma ação do Espírito Santo, mas não querem gastar tempo com isso, porque eles querem gastar tempo com outra coisa, não com a ação do Espírito Santo. Aí o que acontece hoje? Os crentes vêm para a igreja, buscando uma boa palavra, ação do Espírito Santo, não é isso? É ou não é, irmão? Vem para a igreja, quer uma igreja avivada, mas ele quer encontrar isso na igreja, ele quer chegar lá e encontrar isso no pastor e nos obreiros. Ele não quer ter isso. Eu vou lá, entro no culto avivado, o poder de Deus traz aquele alívio na minha alma. Pronto, vou para casa, agora quando eu voltar de novo eu recebo esse alívio. Essa é uma grande dificuldade, porque a igreja ela só cresce e só faz diferencial quando ela tem a ação do Espírito Santo na igreja. Mas essa ação, ela não vem assim, sou crente e agora a ação do Espírito Santo chegou na minha vida. Ela não vem dessa forma. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu vou ter que gastar um tempo, e vou dizer mais, um longo tempo. Eu estava conversando com o Maico lá em casa, ele ficou lá em casa até umas 10h30, e nós conversando sobre essa questão, como que era ser obreiro no passado, irmão? Como é que era pregar no passado? Há 30 anos atrás, aí a igreja,
a igreja tinha a revista de escola bíblica, que era essa aqui mesmo, a mesma editora, e tinha a Bíblia. O que mais ela tinha? Nada. Raramente você encontrava um pastor que tinha um livro, um que tinha uma enciclopédia, outro que tinha doutrina sistemática. Era raro, era uma coisa assim, raro. O curso mais avançado que tinha era um curso mesmo do CAPED lá, que era um curso excelente, eu esqueci foi o nome dele aqui, mas era um curso excelente, Pindamonhangaba, em São Paulo. Tinha ele lá, era um curso que tinha o médio, o básico, o médio e o avançado, era dessa forma, não era bacharel em teologia, mas para fazer tinha que ir lá ou comprar os livros, pelo correio, pensa bem, livro pelo correio. Você compra hoje, 60 dias chegava, não tinha rapidez. Aí como que pregava então, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aí o obreiro era convidado para pregar na igreja 30 dias antes da mensagem, igual eu faço aqui hoje. O que ele fazia? Ele ia orar, dia e noite, para que Deus desse uma mensagem para ele. E quando ele recebia a mensagem, ele sabia interpretar direito? Não. Aí o que ele fazia? Vamos conversar com o intérprete era o Espírito. E isso era ensinado para nós. A Bíblia fala claramente, quem é o intérprete da palavra? Quem escreveu? Escreveu foi Deus, não foi? Inspirado por quem? O Espírito Santo inspirou o homem, não foi? Quem escreveu? Homens. Quem inspirou? Espírito Santo. Então, ele era o intérprete da palavra. Então, vamos buscar com ele. Aí o camarada ficava lendo o texto e orando. Lendo o texto e orando. Lendo o texto e orando. Aí ele orava, pensava na igreja, lia o texto. Lia o texto, orava. Jejumava 30 dias, das 6 às 6 da tarde. Orava 6 horas por dia para poder conseguir ter uma mensagem. Mas quando entrava na igreja, mal começava a falar e Deus fazia coisas extraordinárias. O cabra não tinha conhecimento. Mas o que ele trazia para falar, ele passou 30 dias buscando. Ele passou 30 dias orando 6 horas por dia para Deus falar com ele. Quando ele subia aqui, quem falou com ele? Deus. Quem podia questionar a mensagem? Não tinha como questionar o cara. Porque tinha um resultado prático muito grande, não tinha como falar nada. Não existia como. E isso era o diferencial de hoje. Porque hoje você encontra o obreiro, que você fala com ele que ele vai pregar, ele ora 15 minutos por dia, lê uma vez o texto, aí vai na internet, pega a interpretação e grava a interpretação na cabeça, ou vai lá no livro, abre a enciclopédia, beleza? Está aqui. O que eu preciso mais? De mais nada. Eu já tenho argumento para falar 30, 40 minutos, e a interpretação está correta, porque eu peguei com algumas pessoas, eu sou esperto, fui no site correto, né, peguei a interpretação correta, ou eu li o livro correto, pronto, a interpretação está pronta. Graças a Deus passou. Aí a pessoa chega aqui e prega. Mas foi Deus quem deu a mensagem? É o que Deus queria falar? Era isso que Deus ia falar? É isso realmente que o Espírito Santo quer falar? É isso que ele está falando? Tem certeza? Hoje tem esse diferencial. Nós encontramos muito hoje isso. Aí o obreiro vai ali e faz um curso de oratória, irmão, descobre a maneira, ou faz um curso de psicanalista, descobre uma forma de comoção. Aí chega aqui, fala 2 palavras e começa a comover o povo com aquilo. E o povo, nossa, o cabra prega. Um dia pregou um camarada aqui, ó, e ele prega bem. Ele pregou aqui e teve a infelicidade, eu saio aqui, né? Fui para a porta e ele desceu aqui. Foi junto com o Júnior, meu filho. Teve a infelicidade de conversar comigo na porta e me questionar. Porque caiu na bobeira de perguntar ao Júnior o que seu pai achou da mensagem. Aí o Júnior chegou em mim e falou, perguntar para ele. Pai, o rapaz quer saber o que o senhor achou da mensagem. Eu falei, boa. Mas você quer a verdade? Quero. Você não orou meia hora por dia. Ele baixou a cabeça, não orei mesmo não. Eu falei, pois é. Você pregou. Mas orar? Você não orou meia hora por dia. Não, mas eu não dou conta de orar nem 1 hora de joelho, não.
Pregador. E ele prega bem, irmão. Pregava aqui em Goiânia em congresso, em grandes congressos aqui, ó. Acaba pregava bem. Não sei hoje como está. O que é isso, irmão? Falta da ação. Porque o que fala aí não é eu. O que fala aí não é a retórica. O que fala no seu coração não é o que eu aprendi, o que eu li. O que fala aí não é a teologia. O que fala aí é o Espírito de Deus. Ele fala. Aí o que o Espírito Santo faz? Para cada pessoa ele dá a palavra que precisa na mensagem. O cara prega 40 minutos, mas o Espírito Santo dá a comida para cada um no texto. Cada um pega uma questão. Um viu uma coisa, outro viu outra, outro ouviu outra, outro ouviu outra. Todos comem na mesma mesa, mas ninguém come a mesma comida, come comida diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo dá a cada um aquilo que ele queria falar. Que fala aí é ele. Aí o camarada não conquistou ele lá. A igreja de Antioquia. Porque se tornou uma grande igreja. Porque se tornou igreja de referência. Por que as pessoas começaram a referenciar a igreja de Antioquia? Atos 13:1. Põe aí, meu filho. Vamos começar a ler a Bíblia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que foram criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2, servindo eles ao, fazia o quê? Servindo eles ao, para aí, irmão, servir o Senhor é uma coisa, jejumar é outra. Tem gente que acha que servir o Senhor está jejumando. Não, servir o Senhor é uma coisa, jejumar é outra. Tem diferença. Você quer ver a diferença que faz? Entra no seu quarto, jejuma 24 horas e me fala que tipo de pessoa que você é. Tem diferença. Servir o Senhor, todo mundo está servindo. Vem na igreja, canta, adora, busca, vai na rua, faz as coisas, servindo ao Senhor. E jejum? Jejumando. Disse o... Quem que disse? Esse é o diferencial da igreja. Não foi o homem que disse. Mas o Espírito Santo apareceu em carne e osso e falou. Usou alguém, não foi? Usou uma pessoa. Esse é o diferencial. O que eu quero que Deus nos dê para a nossa igreja? Só isso aí. Ó. Eu só quero só isso, eu não quero muita coisa. Eu só quero isso. O quê? Que Deus nos dê homens e mulheres que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Só isso. É isso que eu quero. É isso que eu imploro, que eu oro, que eu busco. Que Deus nos dê homens e mulheres que ouvem a voz do Espírito Santo. Ele diz, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Chamada é uma coisa, escolha é outra. Eles tinham chamada, mas ainda não tinha sido escolhido. A obra que eu tenho chamado, tem chamado. Quem é escolhido? O Espírito Santo chegou falando, não, eu tenho chamado eles, agora aparta eles para mim. Agora escolhe eles e põe aqui, ó. Olha para mim, irmão. Outra questão interessante na igreja. Quando eu escolho o meu chamado, não, o Espírito Santo falou assim, a obra que eu os tenho chamado ele, não é esse que escolhe o que vai ser chamado, não, eu tenho chamado. Antes de você querer fazer, pergunte se o Senhor te escolheu para isso. Isso serve para música, irmão. Quero cantar, pergunte, Senhor, fui escolhido para cantar? Tem chamado para isso? A obra que eu tenho chamado. Essa questão é o que fez a diferença da igreja de Antioquia, que na igreja de Jerusalém não teve. Tinha Deus, tinha tudo, tinha o Espírito Santo, tinha tudo, mas tinha muitos homens ali que tinham um orgulho. Que orgulho?
nós andamos com o Senhor. Nós não somos gentios, nós somos judeus. Você sabia que os apóstolos tinham isso, irmão? Apóstolos tinham esse orgulho. O orgulho que nos separa de pregar o evangelho. Que orgulho é esse que nos separa de pregar o evangelho, irmão? Quando nós não nos tornamos Cristo. Tem crente que ele não se torna Cristo. Ele recebe Cristo, mas não deixa a sua vida se tornar Cristo. Cristo não tinha orgulho. Sentava no chão. A Bíblia diz que ele se parecia com os pecadores. As pessoas o confundiam com os beberrões. Tinha pessoa que chegava a perguntar: quem é o Cristo? Porque no meio desse todo isso eu não sei quem é. O que é isso, irmão? Eu preciso entender esse orgulho. Então a igreja de Jerusalém tinha um orgulho deles que muitos crentes também têm até hoje. E eles, em Antioquia não tinha, era uma mistura tão grande de pessoas de fora, branco, negro, né, pessoas de fora ali, tantas raças misturadas ali, que para eles, gentílico, todos eles era ser humano. Facilitou o Espírito de Deus trabalhar. Versículo de número, o seguinte, irmão. Então, e pôs as mãos, olha para mim, irmão, nunca levante a cabeça e saia aí achando que é alguém, não é. Alguém vai ter que colocar a mão sobre a sua cabeça. Vou abrir uma igreja aqui agora porque eu, não. Alguém vai ter que colocar a mão sobre a sua cabeça. Isso é sinal de quê? Transferência de autoridade. Tem muitos obreiros que quebram a cara porque acham que são separados. Não. Eles não precisam. Não. Agora eu sou presbítero. Tem que mais. Pastor agora que me segura. Não, agora eu fui consagrado a pastor, rapaz. Eu sou pastor. Você é pastor, mas você só vai prestar se alguém colocar a mão sobre a sua cabeça. Se não colocar a mão sobre a sua cabeça, você nunca vai prestar. Nunca, irmão. Pastor Binaí é mais novo do que eu. Mas o que Deus colocou foi unção para ele colocar a mão sobre a minha cabeça. Não foi eu que coloquei lá. E não sou eu que tomo decisões. É ele que Deus colocou para colocar a mão. E eu respeito isso. Como que você respeita isso? Porque eu entendo que Deus dá autoridade a quem quer. E a autoridade vem de cima para baixo. Então, a prática é orando e jejumando. Orando e? Irmão, se você fizer isso, a sua vida muda. Sua vida espiritual muda, sua vida física muda, sua vida financeira muda, sua vida particular entre você e Deus muda, sua família muda. Se você orar, jejumar. Olha, se você fizer isso, vai mudar a sua vida. Eu não estou falando daquele jejumzinho de 10 minutos, não. Acaba levanta às 6 horas da manhã, jejum até às 8. Não. Eu não dou conta de jejuar de dia, jejum de noite. Passa a noite acordado, jejuando e orando. Fala: Senhor, vou passar a noite toda. Vou passar das 9 até 6 da manhã, orando e jejuando. Não vou beber água, não vou comer nada, vou passar acordado buscando o Senhor. Deus vai mudar a sua vida. Orando e... Hoje em dia as pessoas... Eu falei um dia aqui, alguém até gravou e postou lá no canal do YouTube, né? A facilidade, irmão, a pessoa mal dobra o joelho, já, pronto, Deus já me ouviu e agora Deus vai fazer um estardalhaço aqui. Faz estardalhaço nada, irmão. Eu não gosto nem de muito barulho. Sabe o que eu mais gosto de ver na vida? Eu gosto de pregar e sentir que você está aprendendo. Se eu pregar e sentir que você está aprendendo, estou satisfeito na minha vida. Eu não quero pregar aqui e ver você pular aí. Isso aí eu já vi demais na minha vida, já passou. Essa fase já passou. Outra fase que passou da minha vida é de pregar aqui e sentir que você agradou. Também já passou. Não estou nem aí se você agradar ou deixar desagradar, isso é problema seu. A minha obrigação é falar aquilo que Deus colocar no meu coração para falar. Porque eu entendo que o pregador não cria mensagem. A mensagem vai para ele criada, pronta. Pregador não cria mensagem, ele recebe.
recebe ela, ele desenvolve aquilo que ele já recebeu. Ele recebe de Deus, desenvolve a mensagem e prega. Sim, ele não cria. Ah, não, eu criei a mensagem. Não, você não cria nada. Deus dá a mensagem, você desenvolve ela e prega. Prega como? Prega primeiro para você. Primeiro você arruma a vara, bate no seu lombo. Depois que o lombo está inchado, aí você fala, agora eu já aprendi como é que é a situação, vou acertar os outros. Muitos pregadores erram, quer pregar para os outros. É por isso que a sua mensagem não tem efeito. Pregue para os outros, não, pregue para você. Quando eu estou pregando aqui, irmão, estou ouvindo a mensagem duas vezes. Uma que eu já preguei ela. Pastor, primeiro eu prego a mensagem para mim. Como que você prega? Eu entro no meu quarto 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas, sentado ali, de olho fechado, pregando a mensagem para mim. Pregando lá para mim. Para depois eu entender que eu posso pregar. Então, essa era a vantagem que tinha na igreja de Antioquia. Jejuando e orando, colocou a mão e disse, agora pode? Agora pode ir. Agora pode ir. Acontece que Paulo e Barnabé vai uma vez, leva Marcos covarde, volta, sempre tem a segunda oportunidade, depois Marcos volta de novo, e aí é onde ele escreve o Evangelho de Marcos, viu? João Marcos foi ele que escreveu o Evangelho quando ele convivia com Pedro, e ele vai até a frente, depois ele fica com medo, aperta demais, tribulação demais, Marcos volta para a casa dele em Jerusalém. Depois Barnabé vai atrás dele, Saulo separa de Barnabé, e aí Barnabé vai atrás de Marcos de novo, porque que é um camarada que você tem que respeitar, mais do que Paulo era Barnabé, porque o homem manso, rapaz, porque o camarada suportava Paulo, que era eufórico, Barnabé, que era covarde, e ele ainda vai atrás de novo. Aí Paulo fala bem assim, eu não quero nem saber de Barnabé na minha vida, de Marcos na minha vida. Afasta esse cara de mim, que esse camarada é frouxo, leva ele para trás. Depois, quando ele está preso, ele lembra dele, né? Fala com o João Marcos lá que eu estou precisando dele, sabe? Ele lembra dele, fala, eu estou na necessidade que ele vem aqui. Mas, no momento, ele não quis fazer isso. O que eu quero resumir para você? Que ele sai pregando, mas tinha um respeito. Chamado de prestação de conta. Eles voltavam e iam na igreja de Jerusalém, aos pés dos apóstolos, e dizia, Deus está fazendo isso. Nós pregamos ali, lá tem igreja ali, lá tem igreja. O que você veio fazer aqui? Dizer para vocês que nós estamos fazendo a obra assim. Nada é feito individual, irmão. Nada é feito dessa forma que as pessoas pensam que a igreja era desorganizada. Não, a igreja era organizada. Paulo se submetia à igreja de Jerusalém, até que era Tiago, que era o pastor na época lá, irmão do Senhor. Depois ele morre, sacrificado, e continua, mas as igrejas, todas as igrejas, tinham a igreja de Jerusalém como uma igreja mãe. E respeitava dessa forma. E prestava conta. Porque tem obreiro que você pede ele para fazer as coisas, ele não volta para prestar conta, não. Ele sai igual o trator, derrubando tudo, fazendo, depois você tem que sair atrás dele, construindo o que ele destruiu. Você tem que sair, oh meu Deus do céu, tem que levantando aqui, que o irmão passou destruindo aqui. Ó. Ele não sabe voltar e falar, pastor, eu fiz, ficou bom? Não ficou, continua fazendo. Não, muda isso aqui. Não, sai. Volta, irmão. Tem que prestar conta. Todo ano eu ligo para o pastor Binaí e falo, estou aqui, se precisar de mim, pode mover a peça. O trabalho está assim, pode mover a peça. Ah não, se precisar de mim para qualquer coisa, estou pronto. O cargo é meu? Não. O pastorado é meu? Não, o chamado é meu. Mas o local que eu estou não é. Porque o meu chamado é universal. Então eu posso estar aqui como pastor e estar lá no fim da Ásia, lá como pastor da mesma forma, do mesmo jeito, sou pastor do mesmo jeito. O chamado é universal. Agora, o local aqui tem uma pessoa que eu tenho que prestar conta, que eu tenho que ligar para ele, que eu tenho que falar para ele. É devido respeito, irmão. Amém?
a igreja de Antioquia saiu fazendo a obra de Deus, mas Paulo voltava para prestar conta. Aonde? Jerusalém. E a igreja de Antioquia não tinha ciúme disso não, irmão. Por quê? Porque quando a igreja de Antioquia cresceu, começou a crescer, a igreja de Jerusalém chamou a Barnabé e disse: vai lá. Por quê? Porque eles estão crescendo, nós não sabemos a forma. Vai lá discipulá-los. Então não foi que a igreja de Antioquia cresceu, não, lá aprendeu sozinho. Não, não. Aí Barnabé vai lá e olha e fala: ó, lá está 10, eu vou buscar Saulo para me ajudar. Aí leva Saulo para lá para ajudar ele também. Saulo começa, os dois começam a discipular a igreja. Aí você vê que lá tinha mestres e doutores. Como? O Espírito Santo começou a formar, porque a igreja tem isso, mestres e doutores, mas tem profeta, né? Tem profeta, tem mestre, tem doutores. A igreja ela é completa. Então a igreja não cresceu desorientada, ela estava ligada a Jerusalém. E quando eles viajavam, eles voltavam. Quando tinha problemas, voltava também. Voltava também. Eu não vou explicar para você aqui o problema que deu com a pregação do evangelho. Eu já li muito sobre isso. Causou um problema, gente, chama lá as crianças. Causou um problema sério com a pregação do evangelho. E eles discutiram ele aonde? Discutiu em Jerusalém. Foi em Jerusalém que eles discutiram. Voltou lá para discutir como seria feito. E resolveu o problema. Quem resolveu? Os apóstolos sentados, observando, orando. O Espírito Santo deu orientação e falou: olha, agora será pregado assim. Dessa forma. Amém? Alguma pergunta? Faça agora ou morre. O assunto para sempre. Não é você não, é o assunto, irmão. Quer fazer alguma pergunta, irmão? Ah, pastor, mas o senhor nem leu a revista direito. Eu não vim ler a revista para você. Se você não souber ler, depois nós damos uma aula para você de alfabeto. Mas agora, era só falar sobre a matéria mesmo. Cadê? Tem um microfone aí, irmão. Tem sempre um microfone para você falar. Liga ele aí, senão ele não liga ele não dá certo. A paz do Senhor Jesus. Pastor, eu e minha esposa, nós planejamos fazer uma viagem lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte. E a gente pretende ir de carro. É lícito eu pregar o evangelho no caminho para algumas pessoas? Lícito. Lícito. Tranquilo. Você tem autoridade para pregar o evangelho aonde você chegar. A única dificuldade que você enfrenta é que você ganha as pessoas, depois não tem quem dá assistência, mas isso fica amarrado no coração da gente. Quem sabe Deus até enviou você para dar assistência lá, né? Não sabe. Mas é lícito, pode pregar, pode ir daqui para lá parando e fazendo. Ainda bom se comprasse uma caixa de som, que aí ia parando na estrada e ó. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos, comprar uma de 4.500 que tem ali na Fujioka. De Deus. Começa a orar e jejumar para que isso aconteça. Amém, irmão? Mais alguma pergunta, irmão? Quer, faz agora. Aqui, irmã, aqui atrás aí. Irmão, eu acho que a melhor viagem que você faz de descanso é essa que o irmão está falando aí. Ó. Marca um rumo assim, umas 10 cidades. Cada cidade que você passar, você faz um culto. Vai embora. Até chegar no seu destino. Paz do Senhor. Quero fazer uma pergunta. Quando a gente prega a mensagem vinda de Deus e há uma vida alcançada, essa pessoa aceita Jesus. Eu tenho responsabilidade com essa pessoa? Tem. Esse é o problema de muitos. Eita glória. Paulo passava pregando, depois ele voltava edificando. Ele foi a primeira, voltou, passando as igrejas de volta, solidificando. Depois foi a segunda, mas foi passando nas outras igrejas, solidificando e viajando para outros lugares. Depois voltou, foi a terceira, não deu para voltar, né? Mas ele já foi solidificando e foi até Roma, e de lá ele... Amém? Qual é a responsabilidade? Irmão, você ganhou uma pessoa aqui, aí você não mora aqui. Pega aquela pessoa, vai com ela na igreja, mais perto da casa dela, chega no pastor, fala: pastor, ela converteu. Como é minha obrigação apresentar para o senhor, para ela ser disciplinada, né?
acompanhado, discipulado, está aqui. Pronto, você transferiu a responsabilidade. Agora, ganhar a pessoa e jogar no vento, isso aí é fiote de ambu, irmão. Isso não é filho de Deus. Você ganha, cuida. Inclusive, a nossa igreja no próximo ano vai ser da forma seguinte: quando converter alguém aqui, o aplicativo que eu tenho aqui agora já vai colocar o nome do cuidador dele. Já tem o nome do cuidador do novo convertido. Aí, o nome dele é o Marcos Lisboa, por exemplo. Se vira. Aí vai ler aqui na frente, ó, fulano de tal, o pai dele é o Marcos. Cuida. Vá atrás, evangeliza, senta perto, conversa, bate papo, prepara, dê aula, ensina. Se não souber dar aula de preparação para batismo, chama o Hamilton e até ele ser batizado. Acompanhar até ser batizado. Você já olhou no aplicativo aí, né? Tem aí tudinho agora. Eu vi que tinha uma coisa que estava em falta. Por quê? Nós ganhamos muitas pessoas aqui, eu não sei nem para onde é que foi, irmão. Pergunta um, não sei. Pergunta o outro, não sei. Escola de pé. Irmãos, hoje a minha esposa foi trabalhar. Prefeita, a primeira dama requisitou ela para trabalhar hoje. À noite nós teremos a entrega dos